Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo de número 7. A graça de Deus está neste lugar, amém? A sua presença é real no nosso meio. Apocalipse capítulo de número 7, a partir do versículo... Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Sou grato a Deus por essa oportunidade de fazer menção da sua palavra. Agradeço ao pastor pelo convite. Prometo ser bem breve e específico. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Pode se sentar nessa manhã, amém? Meus irmãos, quando nós olhamos para as cartas das 7 igrejas do Apocalipse, nós vamos ver que elas mantêm o mesmo formato. Jesus se apresentando, Jesus dizendo que conhece a igreja, conhece as obras, e Jesus consolando e fazendo promessas. Para nós entendermos a carta à igreja em Filadélfia, eu vou dar uma pequena introdução sobre a cidade. A cidade de Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, fundada por Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C. Átalo, ele deu esse nome a essa cidade pelo seu amor que ele tinha pelo seu grande irmão. Nós vamos ver que Filadélfia é a junção de duas palavras gregas, philos, que quer dizer amor, e adelphos, que quer dizer irmão, amor fraternal, amor de irmão. Uma igreja, uma cidade que foi fundada com o objetivo de proclamar a filosofia grega. A cidade era chamada de a Porta do Oriente. Por quê? Porque a cidade foi fundada num lugar estratégico, aonde era a principal rota da colônia imperial, do correio imperial de Roma. Átalo fundou esta igreja com um único objetivo, de proclamar, de falar da filosofia grega. Mas quando nós entrarmos no texto, nós vamos ver que Jesus, ele fala que tem uma porta aberta, não para falar da cultura grega, mas para falar do evangelho da salvação. John Stott, ele vai comentar que esta cidade era conhecida também como a cidade de terremotos. Terremotos eram frequentes naquela cidade. Terremotos eram frequentes, e isso fez com que alguns moradores daquela cidade abandonaram as suas casas no meio dos escombros e se abrigaram fora da cidade. Ao redor da cidade moravam em tendas, com medo de acontecer terremotos novamente. Quando nós olhamos para a igreja de Sardes, o terremoto que destruiu Sardes em 17 depois de Cristo quase destruiu Filadélfia por completo. 60 anos depois, nós vamos ver que Filadélfia foi reconstruída com a ajuda do imperador, e ela passa a ter um novo nome, Neo-Cesareia, a nova cidade de César. No tempo de Vespasiano, Filadélfia agora ele tem um nome também, Flávia. E quando nós vamos olhar a mensagem que Jesus escreve a esta igreja, a igreja de Filadélfia, é uma mensagem contextual, é uma mensagem pertinente. Jesus conhecia a igreja, a cidade onde a igreja habitava, e conhecia o povo.
Quando nós que somos mensageiros do Senhor, nós precisamos conhecer a cidade que nós estamos, nós precisamos entender o povo a qual nós ministramos. O que nós ministramos para um povo não pode ser ministrado para outro povo, a estratégia tem que ser diferente, o que funciona numa congregação não funciona em outra. Nós precisamos ser ousados em mudar a maneira, mas sem perder a essência, que essência é essa, o verdadeiro evangelho da salvação. E Jesus ele vai começar a apresentar-se à igreja, ele vai dizer ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Jesus ele vai dizer que ele é santo. Uma igreja que era atormentada pelos falsos mestres, porque Filadélfia também era chamada de Pequena Atenas, porque tinha vários altares dedicados a ídolos, aos falsos deuses, aqueles que têm olhos mas não enxergam, aqueles que têm boca mas não falam, aqueles que têm pés mas não andam. Mas nós servimos um Deus que tem olho e vê tudo, aquele que fala no meio do seu povo, aquele que anda no meio da igreja. Ele vai começar a dizer o único santo, santo em seu caráter, santo em sua obra, santo em seu propósito. Um Deus que se apresenta, um Jesus que se apresenta para mim, para você nessa manhã, através dessa carta, e que nos chama para ser de santos, porque eu sou santo. Ele vai dizer, eu sou santo e o verdadeiro. Havia várias divindades naqueles dias, mas somente Jesus podia falar que ele era o verdadeiro Deus. Quando nós olhamos para João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não diferente nos dias de hoje, há muitos deuses, há um povo que serve um Deus, outros deuses, mas só há um verdadeiro Deus, só há um santo, só há um caminho, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus ele é a verdade, ele não é a sombra da verdade. Jesus ele é a essência da verdade, ele é a total verdade. João capítulo 14, Jesus ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8:32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade fala sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse, é sobre a mensagem de Cristo. Em cada versículo, em cada ponto, em cada vírgula, é a mensagem de Jesus Cristo, aquele que veio nos redimir. O santo, e nele não há pecado. Para nós que aceitamos a Cristo, que somos cristãos, santidade para nós não é algo que nós podemos escolher. Santidade para nós tem que ter dentro de nós, dentro do cerne da nossa alma. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas que santificação é essa que o Senhor nos chama para ser de santo? Santificação de ser separado do mundo, servir somente a um Deus, prostrar diante de somente um Deus, viver em santidade. Mas é uma santidade externa não, de pôr uma roupa, de pôr uma gravata não. Uma santidade que é igual João Batista, que ele vai dizer, convém que ele cresça e eu diminua. Convém que dentro de mim haja poder do Espírito. Convém que dentro de mim não haja pecado mais, mas habite a plenitude do teu Espírito. Que santificação que é essa confundida nos dias de hoje, onde eu visto uma roupa, eu não estou pregando contra usos e costumes, mas a santificação verdadeira é aquele que vive para a glória de Deus. Não um ato exterior, mas um ato interior que dia após dia entra no quarto, bate, abre a porta, pede Senhor, a Bíblia vai nos dizer, pede e vocês receberão. É essa santificação que nós precisamos. Em meio a tantos deuses, ele vai se apresentar, eu sou o único santo, o único verdadeiro e que tem a chave de Davi. Chave quer dizer autoridade. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus antes dele ser assunto ao céu, ele vai dizer, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Não há outro a quem tem autoridade, não há outro santo a qual nós possamos servir, não há outra verdade, apenas uma verdade, apenas um santo e apenas um que tem toda a autoridade, que governa e reina sobre tudo e sobre todos. Ele tem toda a autoridade.
autoridade. E Ele se apresenta para mim e para você nessa manhã para te dizer: sede santos, caminhe em santidade, caminhe na única verdade que sou eu, debaixo da minha autoridade. Tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Somente por Ele há salvação, somente pelo caminho e pelo nome dEle. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 4: não há outro nome a qual eu e você possamos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. No versículo 8 ele vai continuar dizendo: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E quando nós olhamos para esse versículo, como já foi falado, aquele que tem olhos e vê todas as coisas, mais uma vez ele está dizendo: conheço as suas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Ele conhece as obras que nós fazemos aqui, Ele conhece as obras que nós fazemos no nosso lar, Ele conhece a obra que eu e você fazemos no nosso serviço. Nós não podemos fugir dos olhos de chama de fogo, nós não podemos fugir desse Jesus que é santo e que é verdadeiro. A Bíblia vai nos dizer em Salmo 139: se eu descer ao mais profundo abismo, aí o Senhor está. Se eu subir ao mais altos céus, aí o Senhor está. E Ele está dizendo para mim e para você: eu conheço as suas obras, eu conheço, ninguém pode fugir de Deus, ninguém pode escapar desse santo e verdadeiro. Ele conhece. Nós olhamos aqui o exterior, mas Ele conhece lá o interior. Ele está dizendo: eu conheço você. Assim como Ele estava dizendo para a igreja de Filadélfia, que foi fiel, que se destacou por sua fidelidade à palavra, Ele está dizendo: eu conheço você. Você tem sido fiel ou você tem sido negligente à palavra de Deus? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Quando nós olhamos para a porta, nós podemos enxergar de duas maneiras. A primeira porta, a porta da salvação. João capítulo 10, versículo 9, Jesus vai dizer: eu sou a porta, aquele que entra por mim achará pastagem e será salvo. Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante, ele vai dizer que há duas portas, há dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, mas nós que vivemos em santidade, caminhamos na verdade, só há um caminho estreito, um caminho de tribulação, de dificuldade, mas um caminho que nós vamos vencer, porque nós estamos com o santo, com o incomparável, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a porta da salvação, meus irmãos. A porta foi aberta através daquele momento que Jesus disse. A porta foi aberta para nós quando Ele disse em Mateus 27, versículo 21: está consumado. É a porta da salvação, Ele é a porta da salvação. A segunda porta é a porta da evangelização. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja missionária, uma igreja que pregue a palavra de Deus, a verdadeira palavra. Mas que porta é essa da evangelização? Como eu disse, a igreja foi fundada num lugar estratégico para proclamar a cultura grega, a filosofia grega. Mas o Senhor estava dizendo: aproveite essa oportunidade, não para falar sobre a cultura grega, não para falar, o Senhor está dizendo para nós essa manhã: aproveite a oportunidade, igreja, de evangelizar, não para falar sobre política, não para falar sobre governo, não para falar sobre um, sobre outro, não, mas aproveite a oportunidade para pregar a verdadeira palavra, para pregar o verdadeiro evangelho. E que palavra é essa? A palavra que é necessário o arrependimento, a palavra que é necessário mudança de vida. O apóstolo Paulo, ele entendeu tão bem isso, que em Atos 17, quando ele estava em Atenas, ele viu uma porta aberta, uma oportunidade para pregar sobre o Deus desconhecido. Em Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4, ele fala: ore para que nos seja aberta uma porta para pregar o evangelho da salvação. O Senhor estava dizendo para aquela igreja: essa porta, aproveita essa oportunidade para falar do meu amor, para falar da minha palavra. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade.
A porta foi nos aberta para pregoar o verdadeiro evangelho, não um evangelho que o homem é o centro, mas não um evangelho que Cristo é o centro, não um evangelho fraco que fala você vai ter tudo, não, mas um evangelho que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Mas que porta aberta é essa? Que evangelho é esse? O evangelho que é de Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava dizendo, ele continua dizendo que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Alguns estudiosos acreditam que aquela igreja era pequena, formada por crentes pobres, por crentes escravos. Uma igreja que era pequena para influenciar a cidade, mas que era grande em fidelidade e em poder na palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que uma igreja bem sucedida não é aquela que tem 1000 membros. Eu não estou dizendo que isso é errado. Nós devemos pregar a palavra para que almas se rendam e a igreja enche. Mas uma igreja aqui que era pequena, mas era fiel à palavra, uma igreja bem sucedida não é que se baseia naquilo que eu acho, que eu penso, naquilo que os obreiros pensam, não, que o líder pensa, que o pastor pensa, não. Uma igreja bem sucedida é aquela que é baseada na palavra de Deus, aquele que é o caminho. Uma igreja pequena, mas grande em poder e fidelidade ao Senhor. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã: nós precisamos ser fiel ao Senhor e à sua palavra. Mas não é ser fiel apenas naquilo que agrada ao meu coração, não. Mas ser fiel também quando o Senhor fala: ponha teu rosto no pó, que talvez ainda haja esperança. Ser fiel à palavra que fala para você que você é pecador, que você precisa se arrepender. Nós precisamos ser uma igreja fiel à palavra. Você tem pouca força aos olhos do homem. A força da igreja não vem de dentro, a força da igreja não vem de fora, a força da igreja não vem do lado, a força da igreja vem do céu, a força da igreja vem do trono de Deus, a força da igreja vem do Deus Todo-Poderoso. E por isso o inferno não pode parar a igreja do Senhor. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E como eu revisto de poder? Sendo fiel à palavra. Como eu revisto de poder? É orando, buscando em todo o tempo. Nós precisamos ser fiel a esta palavra. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Talvez aqueles irmãos, aqueles cristãos que se encontravam na igreja de Filadélfia foram provados, como todas as igrejas foram. Aqui não relata ao certo o que foi a prova deles. Mas de uma coisa é certa, eles não negaram ao nome do Senhor. Por que eles não negaram o nome do Senhor? Porque eles conheciam esse Deus. Por que eles conheciam esse Deus? Por isso eles guardavam a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a nossa geração, nos dias de hoje, a igreja como um todo nos dias de hoje, nós não guardamos a sua palavra porque nós não conhecemos. Quando eu conheço, eu guardo a palavra para viver fiel à palavra. E prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas para conhecer é necessário intimidade. Para conhecer é necessário renúncia. Para conhecer é necessário se aproximar do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer: se acheguem a mim, eu me achegarei a vós. O Senhor quer se revelar dia após dia a nós. Temos que parar de gastar tempo com tantas outras coisas e gastar com o Senhor.
temos negado o nome do Senhor por tantas outras coisas, coisas tão fáceis. Imagina aquela provação, como foi falada: se você não adorar outro Deus, você vai ser morto. Se você não se curvar diante de outro Deus, você vai ser morto. E eles não negaram o nome do Senhor, e nós temos negado de uma forma tão fraca. Eu preciso negar o nome do Senhor para me ser aceito na rodinha de amigo da escola. Eu preciso negar o nome do Senhor para ser aceito na rodinha do serviço. O Senhor está dizendo para mim e para você: não, nós não podemos negar o seu nome. Nós temos que viver na contramão do mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como eu renovo a mente? Através da palavra. Como eu renovo o novo homem? Se enchendo do novo homem que vem do céu, não as coisas da terra. Vamos continuar, o versículo de número 9, ele vai dizer: eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Sinagoga de Satanás, os falsos judeus. Falsos não porque eles não eram da linhagem de Abraão, mas falsos porque eles negavam o verdadeiro ensino de Jesus Cristo de Nazaré. Falsos porque eles falavam que os cristãos não podiam ser salvos se eles não fossem circuncidados. Falsos porque eles falavam que os cristãos não podiam ser salvos porque eles não eram da linhagem de Abraão. E o Senhor está dizendo para eles: eis que farei esses que são da sinagoga de Satanás, eles virão e prostrarão diante da igreja. Jesus estava dizendo: não é a igreja que tem que se curvar ao judaísmo, é o judaísmo que vai se curvar diante da igreja, porque a mensagem é que Jesus Cristo de Nazaré veio, morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras e está governando segundo as Escrituras. Não há outra mensagem a não ser: um menino se nos deu, um filho nasceu, e o seu nome se chamará Emanuel, Deus conosco. Não há outra mensagem. Não há outra mensagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eles falavam que eles não eram salvos porque não eram circuncidados. Mas aqueles que verdadeiramente são salvos não são circuncidados de coração. É esses que o Senhor procura. Não é aquele que faz algo externo, mas aquele que é circuncidado internamente no seu coração. Não é aquele que faz obras externamente, mas aquele que faz internamente primeiro. Aquele que se converte, aquele que tem uma mudança verdadeira. E quando nós olhamos para a igreja nos dias de hoje, infelizmente, ainda temos umas pessoas que podem ser chamadas de sinagoga de Satanás, porque não vivem um verdadeiro evangelho. Fala: faz isso não tem nada a ver, Jesus não preocupa com isso não. Mas Jesus está dizendo: essas pessoas, o mundo, eles vão olhar, eles vão se curvar diante da igreja. Por quê? Porque Cristo é que sustenta a igreja, porque Cristo é o centro da igreja. Ele estava dizendo: eu farei, vou vir prostrar. A igreja não deve se curvar ao mundo, a igreja não deve se curvar a doutrinas que o homem coloca para a igreja seguir, não. A igreja deve se curvar somente à palavra, somente ao verbo que se fez carne. A igreja deve se curvar somente à glória e à majestade de Deus. Nós não devemos seguir costumes mundanos, costumes de homem, não, mas somente a doutrina da graça, somente a doutrina da salvação, a propiciação, a redenção, a justificação que há em Cristo Jesus. Versículo 10, para a gente continuar. A Bíblia vai nos dizer: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A Bíblia vai nos dizer que nós sabemos que o reino dos céus é tomado à força. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra da perseverança, eles guardaram essa palavra.
E nós, quando passamos por momentos, por dificuldades que a igreja enfrenta, nós não guardamos essa palavra, a palavra da perseverança, onde eu tenho que matar o meu eu todos os dias e me encher do novo homem. Nós não guardamos essa palavra, nós queremos a palavra aonde eu quero, eu posso, aonde eu faço tudo, não. Mas a palavra está dizendo, você não pode nada, quem pode é Deus, quem faz é Deus, quem liberta é Deus, quem transforma é Deus, e quem faz eu e você perseverar é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não perseveramos porque o pastor pede, a igreja tem que perseverar porque Cristo está dizendo para mim e para você, persevere até o fim e esse será salvo. Muitas pessoas usam esse versículo para falar sobre a grande tribulação. Eu não quero entrar nesse assunto aqui. Alguns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada. Mas uma coisa é certa, quando nós olhamos para esse versículo, não importa se a igreja vai ser tirada antes, vai ser tirada no meio, ou se vai ser tirada depois que acabar a tribulação, a única coisa que nós temos certeza é que Jesus guardará a sua igreja. A única coisa que nós temos certeza, porque Jesus Cristo de Nazaré, Ele é um muro de fogo ao redor da igreja. A igreja está em suas mãos e nada pode tirar da mão dEle. Ele tem guardado a mim e a sua vida, ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Jesus está conosco. Ele está contigo, Ele está com a igreja do Senhor. Mateus 28, ele vai dizer, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O mal pode bater a nossa porta, nós vivemos momentos de tribulação, pois a vida do cristão não é um mar de rosa. Nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele sofreu, foi o maior missionário depois de Jesus Cristo, ele sofreu perseguições, sofreu açoites, passou noites em claro, mas ele, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer, alegre-se sempre no Senhor. Quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso de glória. Ele vai dizer, não atentando nós às coisas que se veem, pois elas são passageiras. Não olhe para a tribulação, mas olhe para as coisas que não se veem, pois elas são eternas. Olhe para a proteção do Senhor para você nessa manhã. Versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Se naquela época Jesus estava dizendo, quando ele apresentou a igreja em Filadélfia, venho sem demora. Imagina agora nos nossos dias de hoje, onde a imoralidade tem aumentado, onde o amor de muitos tem se esfriado, aonde a iniquidade tem multiplicado, está mais próximo do que naquela época. E ele está dizendo, eis que venho sem demora. Conserva o que tens, mas conservar o quê? Conservar o que foi pregado pelo pastor Lucas aqui, conservar o amor, não fazer por fazer, mas conservar o amor que nos move, que move as nossas ações. Conservar o quê? Conservar a verdadeira palavra. Conservar o quê? Conservar a intimidade com o Senhor. Conservar o quê? Conservar viver em santidade e ir contra o mundo. Conserve essa intimidade com o Senhor. E se você perdeu essa intimidade com o Senhor, Ele está aqui nessa manhã para renovar a aliança contigo. Ele se apresenta como o único caminho, como santo e que tem toda a autoridade. Ele está dizendo, conserva a intimidade novamente. A cidade ser destruída pelo terremoto, com a ajuda do Império, Neo Cesareia, no tempo de Vespasiano, Flávia, a igreja passou a chamar Flávia. Jesus estava dizendo,
que a igreja não passará mais, a cidade não passará, a igreja não passará a chamar Anel Cesareia, a igreja e a cidade não passará a ser chamada Flávia, mas ela terá o nome do meu Deus gravado sobre ela. Por quê? Porque nós vamos habitar na Nova Jerusalém. Isso aqui é um templo de 4 paredes, mas quando Ele vir, nós vamos para o céu, nós vamos para a nossa cidade. Ele está dizendo ao vencedor: falei coluna no santuário do meu Deus. O que Ele estava querendo dizer à igreja, à cidade? Vocês saíram daí, do meio da cidade, porque está tendo muito terremoto, está desabando tudo, mas vocês vão para fora procurar abrigo, mas na onde vocês vão viver eternamente, lá não haverá tristeza, lá não haverá choro, lá não haverá instabilidade, lá não haverá terremotos mais, lá só haverá a glória do Deus Todo-Poderoso, lá só haverá eu e você adorando Ele face a face. Nós vamos ser feitos coluna na Nova Jerusalém. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus. Se eu e você buscamos a Deus com os olhos apenas nessa terra, nós buscamos inutilmente. Se nós achamos que nós vamos viver somente aqui nessa terra, nós estamos buscando a Deus de maneira errada. Porque quando nós entendemos a verdadeira mensagem, nós vamos buscar o Senhor verdadeiramente para morar na Nova Jerusalém. Nós não devemos se apegar a este mundo, pois nós não somos daqui. Foi louvado: eu não sou daqui, para casa eu voltarei. Você entendeu isso de maneira certa? Será? Nós somos apenas peregrinos aqui nesse lugar. Nós não vamos viver aqui eternamente, mas nós vamos viver eternamente com Cristo na Nova Jerusalém. Se coloque de pé nessa manhã. Eu já quero chamar aqui a Gabriela, minha esposa, que vai louvar o nome do Senhor. Há uma nova cidade, há um novo nome, há um novo lugar que nós vamos viver. Se apeguem a isso, se apeguem à palavra, se apeguem ao único que é santo, verdadeiro e tem toda a autoridade. Com seus olhos fechados, nós vamos louvar esse louvor. Você pode rasgar o seu coração. Talvez você entrou aqui nessa manhã com apenas os olhos nessa terra, viver para essa terra. Não, você tem que viver para um novo céu. Você tem que viver para a eternidade focada no céu. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Você tem liberdade de glorificar, adorar e bendizer o seu santo nome nessa manhã. Me falaram de um lugar, muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado ao seu trono, recebendo a adoração, que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu
nós nunca mais voltaremos para essa terra. Nós vamos viver eternamente com Jesus Cristo. Nós vamos o adorar face a face. Nós vamos viver na Nova Jerusalém e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos e pra sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar dos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando o hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre com sempre e nunca mais voltar. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar dos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia. Com seus olhos fechados nessa manhã, nós vamos orar. A presença do Deus Todo-Poderoso é real no nosso meio.
Com seus olhos fechados nós vamos orar, falar: Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ó Deus santo, fiel e poderoso, nessa manhã nós sentimos a Tua palavra, nessa manhã nós podemos contemplar a Tua graça. Deus, assim como o Senhor disse à igreja de Filadélfia, que nós venhamos nos atentar, que nós teremos um novo nome, que nós venhamos nos atentar, que nós moraremos na Nova Jerusalém, que nós não venhamos olhar para as coisas deste mundo, para a nossa casa terrena, não, mas que nós venhamos olhar somente para Ti, que nós venhamos olhar somente para o Senhor, para a Nova Jerusalém. Ah, Senhor, aquece o nosso coração. Ah, Senhor, aquece a nossa alma, para que nós venhamos conservar a intimidade, para que nós venhamos conservar a Tua palavra, para que nós venhamos conservar a santificação. Ah, Deus Santo, continue com os céus abertos nessa manhã derrama da Tua presença sobre as nossas vidas. Esse é o nosso pedido nessa manhã, ó Senhor amado. Aquece o nosso coração, aquece a nossa alma e o nosso amor por Ti, ó Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, Teu nome infalível é, os reinos em vão, Teu trono acima está, Teu nome imutável é. O inferno não prevalecer, nada irá nem eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é, os reinos em vão, Teu trono acima está, Teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso